o ser humano a mudar a sua postura diante do mundo, diante da natureza. E eles passaram a entender um mundo onde não havia nem magia e nem misticismo. E não havendo magia e misticismo no mundo, qual que era a pergunta que a gente tinha feito lá na religião grega? Qual que era? Bicho! Como surgiu o universo, maluco? Né? Como surgiu o planeta, o Sol, eu, você, a Terra? De onde isso aqui veio tudo? Né? De onde veio tudo isso? Mas a resposta era uma área de conhecimento da religião lá na Grécia Antiga. Era a cosmogonia do Hesíodo, senhoras e senhores. E agora, caros irmãos, o que é que passa a ser a grande pergunta que precisa ser reformulada? A grande pergunta que precisa ser reformulada é a seguinte: como surgiu o universo? Aí imagine que aparece o Hesíodo falando assim pra você: ah, eu sei a resposta, porque os deuses me disseram. Aí os caras que passaram por tudo isso, calendário, navegação, né? Toda essa dinâmica social e econômica, eu olho e falo assim: não, cara, sem magia e misticismo. Como surgiu o universo, mas sem resposta, magia e misticismo. Sem, não vale recorrer a magia e misticismo mais. Então aí, como é que fica o lance? Como é que eu vou explicar o universo? Então vamos voltar lá para o senso comum. Se o senso comum tem chance de responder isso? Não tem, porque a base é empírica. Como é que eu vou passar pelos 5 sentidos o surgimento do universo? Vou criar uma máquina, vou voltar no tempo, olhar isso. Não tem jeito de fazer isso. A base, a magia e misticismo também não dava certo. Então, precisa surgir uma área do conhecimento que responda as coisas para nós, mas de uma maneira mais lógica. E aí surge a filosofia, século VI a.C., lá na Grécia, na Jônia. O primeiro filósofo é um cara chamado Tales, que vivia em Mileto, certo? E o Tales olhava para a natureza e se perguntava: existem leis na natureza? Existem leis na natureza. Você gosta ou não gosta? Não sei se você percebe isso. Existem leis na natureza. Existem leis que comandam o seu corpo. Você não manda nelas. Você fala assim: eu vou comer só brigadeiro. De hoje eu quero viver 100 anos. Não vai, bicho. Não vai, porque você vai desenvolver diabetes. Você fala: mas eu não tô de acordo. O problema é seu. É as leis da natureza que mandam, não é você. Eu posso sair aqui, tô no 2º andar, eu posso sair aqui na janela, abrir meus braços e falar assim: eu consigo voar, parafraseando o desenho, e me jogar e dizer assim: não concordo que eu vou cair, não concordo que eu vou me esborrachar no chão, porque quem manda sou eu. A natureza vai mostrar pra você como quem manda é ela. Porque tá aí, você cai, tudo vai pro chão e não tem como fazer. A gravidade é... né? A mitologia chamaria a gravidade um deus com o qual você não pode lutar. Não, né? O filósofo é uma força natural que precisa ser explicada logicamente. Então nós precisamos fazer o quê? Na concepção de Tales, precisamos observar a natureza, entender as regras que existem na natureza e a partir das regras lógicas que existem na natureza tentar explicar o surgimento do universo. E como que seriam essas leis, essa lógica que existe na natureza? Como seria isso, né? Então, ó, eu quero saber o princípio, o que havia lá no começo. Não quero explicar o surgimento do universo. Então, pensa aqui junto comigo. Dentro da natureza, existe uma lógica, uma regra. Eu tenho que segui-la. Por exemplo, eu posso dizer assim: o ser humano foi a primeira coisa que surgiu. Você sabe que não tem jeito. Esse ser humano ia viver onde? Como? Né? Nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água, nós precisamos de uma série de coisas que vêm antes de nós. A árvore também não pode ter sido a primeira coisa, ela precisa de terra, aí você pensa na terra. Então a terra foi a primeira coisa. E onde essa terra? Aí o Tales, ele começou a observar a natureza, buscar esse logos, essa lógica que existe na natureza e explicá-la. Olhar o logos natural, que é racional, e explicar nesse mesmo logos, entende? Ou seja, é a palavra humana que explica a partir da lógica que há no mundo e da lógica que há dentro do raciocínio humano. Por isso que nós somos animais racionais, porque nós entendemos essa lógica que há na natureza e expressamos ela em palavras, tá? O Tales, ele chegou à conclusão
que o elemento primordial de todas as coisas é o que deveria ser buscado. Primordial, ou seja, aquilo sem o qual é impossível a vida. Aquilo sem o qual nada vivo subsiste. E o que seria isso? Tales passou a observar o rio Nilo. Ele passou a observar a natureza, ele passou a observar a vida, e ele chegou a uma conclusão de que não vou contar, quero que você pense junto comigo, tá? Então você pega aqui 30 plantas, coloca à direita, 30 plantas, coloca à esquerda. Você dá água só para as plantas da direita, para a esquerda não. O que acontece com as plantas que não receberam água? Elas morrem. Pensa no corpo, o corpo humano, né? Quando morre, a decomposição. Essa decomposição, ela vai secando o nosso corpo, vai secando até sobrar só o osso, portanto seco, certo? O corpo de um ser vivo, ele tem em média 70% de água, né? Quando você olha em volta do rio Nilo, quando ele olhava em volta do rio Nilo, ele percebia que quando o rio estava cheio, a vida acontecia, os animais vinham, as plantas floriam, ou seja, há uma relação direta entre a vida e a água. Portanto, caros colegas, ele chegou a uma conclusão parecida com essa, ó, presta atenção. Onde há água, há vida, onde não há água, não há vida. Para que a vida pudesse existir antes a água. E aí, essa substância básica, elementar, que precisava estar lá no princípio de todas as coisas, nós chamamos de arquê em filosofia, ou seja, o princípio básico de todas as coisas. O princípio, ou seja, o arquê. No âmbito geral, estou falando do primeiro filósofo, e aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício para vocês pesquisarem os demais filósofos, tá? Esses primeiros filósofos que surgiram a partir do raciocínio de Tales, eles tentavam buscar o arquê, ou seja, a substância mais necessária e impossível para o surgimento da vida. O princípio básico e elementar, ou seja, o arquê, o princípio básico e elementar, ou seja, o arquê. Os primeiros filósofos, eles buscavam na natureza o arquê para tentar explicar o universo, assim como lá na cosmogonia. A gente não tentava explicar as leis universais, só que lá nós dávamos o nome de cosmogonia, por quê? Está dentro de outra área de conhecimento que é a religião, a base é a magia e o misticismo, as explicações lá na religião, elas são fantasiosas e místicas. Agora, não pode ter magia e misticismo, porque nós estamos falando de filosofia. A base da filosofia é o logos. Então, nós temos uma passagem histórica aí na tentativa de uma cosmologia, ou seja, a explicação racional das leis universais e da ordem universal, a partir do princípio de todas as coisas, que é o arquê, ok? Os primeiros filósofos, eles são cosmológicos, por quê? Porque o problema de pensamento deles é o cosmo. Haverão outros filósofos que terão outros problemas de pensamento. Já não será o cosmo mais, tá? E aí, eles são chamados de pré-socráticos justamente porque Sócrates não vai mais pensar o surgimento do universo. Ele vai pensar outras coisas, que isso é uma questão para a próxima aula. 35 minutos de vídeo, assista, volta e tire dúvidas para mim, tá? Manda as dúvidas para mim. Beijo, se cuida!